Capítulo 511 – Lutando contra o Dragão da Tocha. Sim, naquela época, o jovem mestre Wen, Zhang Yuzi e eu matamos um dragão guardião de 6 asas juntos. No entanto, não deixou cair um ovo companheiro. Mais tarde, o jovem mestre Wen atraiu a Medusa para lutar com o dragão guardião de 6 asas. O que resultou em um ovo companheiro. Agora que o dragão guardião de 6 asas foi fortalecido, sua força de combate deve ser considerada alta entre as criaturas míticas, disse Ansheng. Não é necessariamente o caso. As bestas míticas selvagens são, em última análise, inferiores àquelas que você nutre, disse Antianzu. Ansheng não o refutou e apenas disse com um sorriso, supervisor, você está certo. No entanto, não importa o que diga, essa é uma poderosa criatura mítica. Sendo do jovem mestre Wen, ele pode ser considerado uma pedra angular da nossa cidade Luoyang. Quando você degenerou a ponto de depender de um aluno? Quando nossa cidade de Luoyang degenerou a ponto de depender de um estudante como pedra angular? Antianzu olhou para Ansheng. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu também quero ser uma pedra angular, mas não tenho uma besta companheira mítica, disse Ansheng enquanto levantava as mãos. Qual é a pressa? Nosso plano na montanha da nuvem branca não está em andamento. Antianzu disse. Ansheng respondeu, ainda não sabemos se podemos matar aquela criatura mítica na montanha da nuvem branca. Mesmo que possamos matá-lo, ele pode não soltar um ovo companheiro. Você matou 3 ou 4 criaturas míticas anteriormente, mas nenhuma delas deixou cair um ovo companheiro. Isso porque tivemos azar. A chance de criaturas míticas soltarem ovos companheiros é de cerca de 1/3. Devemos conseguir desta vez. Antianzu olhou para ele e continuou, em suma, costumávamos confiar em nós mesmos. Confiamos em nós mesmos agora. Será o mesmo no futuro. Não deposite suas esperanças nos outros. Sim, supervisor. Ansheng fez uma pausa antes de perguntar, e se o jovem mestre Wen quiser ir para Zolu? Devo pará-lo? Ele tem coragem? As criaturas míticas em Zolu não são algo que as bestas companheiras míticas comuns possam igualar. Acho que ele não tem coragem de ir. Obter um dragão guardião de 6 asas é apenas sua sorte. Você realmente espera que ele mate criaturas míticas, disse Antianzu. Zhou Wen estava lendo as notícias em seu dormitório. Muitos dos meios de comunicação que ele viu em seu telefone listaram a aparência do dragão guardião de 6 asas e os rankings do cubo como manchetes. Toda a federação provavelmente já conhecia o dragão guardião de 6 asas. Para que será que serve o ranking de bestas companheiras? Zhou Wen pensou consigo mesmo. Até o Arconte não mencionou para que servia o ranking, e Zhou Wen não descobriu para que ele poderia ser usado. No entanto, ele acreditava que não era tão simples assim. Cubos negros apareceram em todo o mundo. Um movimento tão exagerado foi só para criar um ranking inútil. Zhou Wen sentiu que as existências aterrorizantes nas zonas dimensionais não estavam tão entediadas. O ranking definitivamente teve alguma utilidade, mas ele ainda não sabia o que era. Zhou Wen não farmou dungeons hoje. Ele estava considerando como poderia matar o Kyongin ou o dragão da tocha. O dragão guardião de 6 asas só podia lutar contra Kyongin, mas Zhou Wen não era forte o suficiente. Ele não conseguiu se esquivar do ataque de Kyongin e, em vez disso, tornou-se um fardo. Toda vez que Kyongin matava o Avatar, era inútil, não importa o quão forte o dragão guardião de 6 asas fosse. Se ele quisesse matar o dragão da tocha, ele teria que superar o mundo de visão da tocha brilhante. O dragão guardião de 6 asas já poderia enfrentar o dragão da tocha de frente, mas não poderia bloquear o mundo de visão da tocha brilhante. Ainda é mais difícil matar Kyongin. Só posso continuar a pensar em algo em relação ao dragão da tocha. Zhou Wen pensou por um longo tempo antes de criar um método para matar o dragão da tocha. A velocidade do dragão da tocha era muito mais lenta do que a do Kyongin. Após o fortalecimento do dragão guardião de 6 asas, sua velocidade já havia superado a do dragão da tocha por um fio de cabelo.
Foi apenas por causa do mundo de visão da tocha brilhante que não conseguiu derrotar Dragão da Tocha. O espelho de cristal que Zhou Wen havia obtido poderia conter o Dragão da Tocha, mas era muito pequeno. No máximo, só poderia bloquear seu rosto. Além disso, os olhos do Dragão da Tocha eram muito largos, como se estivessem crescendo de ambos os lados. Era impossível usar o espelho de cristal para bloquear sua visão. O tamanho do espelho de cristal só poderia bloquear um de seus olhos no máximo. Depois de pensar um pouco, só havia uma maneira de lidar com o Dragão da Tocha, que era transformar o Dragão Guardião em asas de dragão para aumentar a velocidade de voo de Zhou Wen. Então, ele poderia usar suas técnicas de movimento e velocidade para desviar do olhar do mundo de visão da tocha do Dragão da Tocha, impedindo que ele o visse. Claro, era impossível se esquivar completamente. Afinal, não importa o quão rápido Zhou Wen fosse, era impossível para o Dragão da Tocha não o ver completamente. No entanto, com o espelho de cristal, não deve ser difícil bloquear um ângulo de sua visão. Nesse caso, deu espaço suficiente a Zhou Wen. No entanto, também exigiu repetidos experimentos em combate. Não era algo que ele pudesse fazer apenas teorizando. Planos eram uma coisa, mas muitas vezes havia muitos problemas ao executá-los. Ele precisava testá-los repetidamente. Agora, o último problema é como matar o Dragão da Tocha. Depois de tantas batalhas com o Dragão da Tocha, Zhou Wen percebeu que seu corpo era ainda mais poderoso do que o do Dragão Guardião de 6 asas. O ataque do Dragão Guardião de 6 asas só poderia danificar suas escalas. Um pequeno número de ataques não seria de muita utilidade. Os efeitos do brilho da espada soberana não eram muito óbvios. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen decidiu confiar na palma do dragão venenoso ou na espada antiga da bebê demoníaca para atacar o Dragão da Tocha. Depois de descobrir os passos para matar o Dragão da Tocha, Zhou Wen entrou no templo novamente. Antes de ir para o Dragão da Tocha, ele primeiro vestiu a armadura leve formada pelo Guerreiro Dourado Épico e a armadura pesada formada pelo Guerreiro Rúnico de Armadura Pesada. O Dragão Guardião de 6 asas apareceu atrás dele na forma de asas de dragão. Ele usava o ouvinte da verdade em sua orelha, segurando a espada soberana em uma mão e o leque de banana na outra. Ao mesmo tempo, ele convocou a bebê demoníaca e a fez deitar nas costas do avatar cor de sangue. Sua missão era procurar constantemente uma oportunidade para lançar um ataque furtivo. Agora, o avatar cor de sangue estava usando armadura pesada com padrões de magma preto. Tinha 3 pares de asas de dragão nas costas. Tinha uma espada enorme em uma mão e um leque de banana na outra. Parecia estranho, mas também dava uma sensação poderosa. No entanto, a bebê demoníaca, que estava deitada em suas costas, reduziu instantaneamente esse sentimento dominador e poderoso para apenas cerca de 30%. Em geral, parecia um homem babá poderoso. Respirando fundo, Zhou Wen abriu o templo e enviou o avatar cor de sangue para dentro. O Dragão da Tocha imediatamente o viu e cuspiu uma boca cheia de fumaça preta. A fumaça se agitou em direção ao avatar cor de sangue como um maremoto. Após abanar o leque de banana algumas vezes, o vento em Supremo repeliu imediatamente a fumaça negra. Sem esperar pela reação do Dragão Tocha, as 6 asas de dragão nas costas do avatar vermelho sangue bateram. Instantaneamente, o corpo do avatar vermelho sangue se teletransportou para trás do Dragão Tocha como um fantasma e golpeou seu pescoço com dominação. O brilho da espada girou violentamente enquanto o atingia como uma roda de luz. O dragão do Tocha não era lento em sua reação. Virou a cabeça para encarar o brilho da espada, e de seus olhos brotou um jato flamejante que o fragmentou. Ao mesmo tempo, um golpe de sua cauda gigantesca deixou rastros de movimento no ar ao atingir o avatar em pleno voo. Sua velocidade era insondável. As asas de dragão bateram enquanto ele se movia pelo ar com passos fantasmas, desviando do ataque de cauda do Dragão da Tocha. Ao mesmo tempo, a espada soberana golpeou mais uma vez, visando o ponto vital do Dragão da Tocha. Vento em grandioso, grande vento em seta apontando para a direita, vento em supremo,
A mudança desse termo ocorreu para seguir a tradução oficial em inglês. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 512. O tesouro da Teoarconte. A figura de Zhou Wen cintilou como um fantasma enquanto ele se esquivava para a esquerda e para a direita. Ele continuou lançando brilhos de espada, mas todos foram parados pelo dragão da tocha. Ele acabou não conseguindo feri-lo. Zhou Wen não tinha pressa. Em vez disso, o dragão da tocha estava um pouco impaciente. Seu corpo emitia ondas de energia que irradiavam por todo o palácio, deixando Zhou Wen sem espaço para se esquivar. Segurando a espada soberana com força, ele soltou o imortal voador transcendente de passagem. Brilhos da espada cortaram violentamente e colidiram com as ondulações enquanto ambos os brilhos da espada e ondulações se estilhaçaram. Havia muitas ondulações e o imortal voador transcendente não conseguia lidar com todas elas. Quando as ondulações atingiram o corpo de Zhou Wen, elas imediatamente o forçaram a recuar enquanto ele batia em um pilar de metal no palácio. Zhou Wen percebeu que havia muitos buracos em sua armadura, mas seu corpo não estava ferido. Depois que a primeira camada de sua armadura pesada foi penetrada pelas ondulações, a armadura leve dentro sofreu alguns danos, mas não foi completamente penetrada. Esta combinação de armaduras é realmente útil. Zhou Wen não pôde deixar de ficar muito feliz. A combinação de armadura pesada e leve foi realmente capaz de resistir ao ataque do dragão da tocha. Isso só fez com que ele recebesse algum dano de choque. Foi muito melhor do que ele esperava. Quando o dragão da tocha viu que o avatar cor de sangue não estava morto, seus olhos imediatamente piscaram. Este foi o precursor do uso do mundo da visão da tocha brilhante. Zhou Wen abruptamente se levantou e ativou passos fantasmas mais uma vez. As 6 asas em suas costas bateram enquanto ele se movia atrás do dragão da tocha. O dragão da tocha rapidamente virou a cabeça e olhou na direção de Zhou Wen. Seus olhos já haviam se transformado em espelho. Não importa quão rápida fosse a velocidade de movimento de Zhou Wen, ela não era tão rápida quanto o movimento de sua cabeça. Era como se a figura de Zhou Wen estivesse prestes a ser capturada pelo canto do olho, quando o espelho de cristal foi jogado no olho do dragão da tocha enquanto se movia. Ele originalmente imaginou que o espelho de cristal poderia bloquear a linha de visão do dragão da tocha, mas para sua surpresa, as habilidades cognitivas do dragão da tocha subitamente aceleraram. A trajetória do espelho de cristal imediatamente se desviou de seu olho. O avatar cor de sangue foi imediatamente refletido em seus olhos, e a tela do jogo ficou preta. Até mesmo o último guardião da vida do dragão guardião de 6 asas era inútil. O dragão guardião de 6 asas explodiu primeiro antes que o avatar cor de sangue logo o seguisse. O último guardião da vida era apenas uma transferência de dano. Se Zhou Wen se machucasse, seria transferido para ele, mas não havia como ele deixar o mundo de visão da tocha brilhante. Pelo que parece, ainda preciso de mais prática para bloquear o mundo de visão da tocha brilhante. Zhou Wen não desanimou enquanto continuava a farmar pingando seu sangue e tentando. Ele esperava há muito tempo que fosse impossível ter sucesso em uma tentativa. Não se sabia quantas dezenas de milhares de falhas os cientistas tiveram que passar antes de produzir resultados. O que Zhou Wen estava fazendo era equivalente a experimentar. O que ele queria não era sorte, mas 100% de chance de matar o dragão da tocha. Sem confiança suficiente, Zhou Wen não iria ao templo na realidade. Isso seria prejudicar a si mesmo e aos outros. Antes de lutar contra o dragão da tocha, Zhou Wen primeiro matava as criaturas dimensionais raras, Fera do Sol, Tigre Bebê, Avatar Marionete do Imperador Elegante e assim por diante. Se um novo companheiro dropasse, definitivamente seria útil para futuras fusões. Zhou Wen tinha uma sensação irritante de que, se ele pudesse combinar raras providências vitais, almas vitais e habilidades juntas, ele poderia ser capaz de formar uma besta companheira que era ainda mais insano do que uma besta companheira mítica. No entanto, a dificuldade da fusão não foi mais fácil do que conseguir uma besta companheira mítica.
Precisaria de inúmeras tentativas. Na árvore do homem morto, a flor que já que floresceu após sua morte finalmente murchou e produziu um pequeno fruto. Não se sabia quanto tempo levaria para amadurecer. O tirano Birrimut permaneceu em evolução. Parecia que precisava de mais tempo para evoluir para o estágio mítico do que quando avançou para o estágio épico. Esse sujeito realmente não se tornará tão grande quanto uma montanha depois de avançar para o estágio mítico, certo? Zhou Wen estava secretamente preocupado. Se fosse realmente tão grande, não seria capaz de entrar em muitas zonas dimensionais. Zhou Wen ainda estava farmando dungeons um dia quando Li Xuan enviou os itens que ele havia solicitado anteriormente. Além de um produto químico, ele havia comprado tudo na lista. Não sobrou muito tempo até o prazo final da Teoarconte. Depois que Li Xuan saiu, Zhou Wen usou a flor do vazio para teletransportar os itens. Em seguida, ele enviou uma mensagem dizendo que o material que ela queria não era fácil de obter e não poderia ser comprado nas cidades próximas. Se ela realmente quisesse, teria que esperar algum tempo. 1 mês deve ser suficiente, né? É preciso obter esse material. A Teoarconte respondeu: gastei muito dinheiro comprando materiais. Estou quase ficando sem dinheiro. Zhou Wen continuou reclamando. Ele não estava tentando extorquí-la, mas tinha medo de que a Teoarconte pensasse que era fácil para ele obter esses itens. Isso só serviria para ela pedir mais itens de vez em quando. Ele não tinha tempo de comprar coisas para ela. Você está planejando se transformar em um gato novamente. O cristal de habilidade que lhe dei é um cristal de habilidade mítica. Não há muitas delas, certo? Você só comprou esses poucos itens e está me dizendo que não tem dinheiro. Você acha que eu não sei o preço? A mensagem da Teoarconte rapidamente retornou. Ah, não. Zhou Wen ainda imaginava que a Teoarconte era tão fácil de enganar como antes. Ele havia esquecido que ela poderia navegar na internet. Ela provavelmente tinha uma compreensão melhor dos humanos do que o próprio Zhou Wen. Embora um cristal de habilidade mítica seja precioso, você conhece a situação dos humanos agora. Ninguém pode usá-lo, e não há como precificá-lo. Realmente não é fácil de vender. O cristal ainda está em minhas mãos. O dinheiro para comprar essas coisas vinha das minhas economias. Eu realmente não tenho muito mais. Zhou Wen não estava errado ao dizer que não havia como encontrar o preço do cristal mítico online. É verdade, vocês humanos são muito fracos e não podem usar coisas boas. Mas as piores coisas que eu tenho aqui são essas. Não há lixo de nível inferior. A resposta da Teoarconte quase fez Zhou Wen, que estava bebendo água, engasgar. Quantos tesouros existem na montanha xadrez? Cristais de habilidade de energia essencial mítica são apenas lixo. Não, eu tenho que pensar em uma maneira de vasculhar a montanha xadrez no futuro. Zhou Wen amaldiçoou interiormente. Depois de obter o dragão guardião, Zhou Wen realmente teve o direito de desafiar montanha xadrez no jogo. Agora, ele provavelmente tinha força para lidar com a fada falsa no pavilhão terraço dos servídeos, mas não havia apenas uma fada falsa dentro. Se os 6 atacassem juntos, Zhou Wen não sabia se poderia lidar com eles. Agora que ele estava se concentrando no dragão da tocha, ele não planejava ir agora. Se não for conveniente você pagar agora, vou vender tudo o que tenho. Vou colocar na conta. Zhou Wen enviou uma mensagem. Não há necessidade. Você não está na cidade não muito longe da montanha xadrez. Vou te contar um lugar. Vá e procure. Você deve ser capaz de encontrar algo valioso. A Teoarconte claramente não era tão mesquinha quanto Zhou Wen. Fim do capítulo. Capítulo 513, Montanha da Nuvem Branca. Onde é que está? Não pode ser dentro da montanha xadrez, certo? Zhou Wen perguntou cautelosamente. Se a Teoarconte quisesse que ele entrasse na montanha xadrez na realidade, Zhou Wen não iria, não importa o que acontecesse. Aquele lugar era uma enorme armadilha. Zhou Wen adivinhou que, mesmo que as 6 famílias levassem todas as suas bestas companheiras míticas com eles, eles poderiam não ser capazes de conquistá-la.
De acordo com a lenda, Shaoji era um lugar com inúmeras criaturas míticas nos tempos antigos. Ninguém sabia se aquelas criaturas míticas que ajudaram Shaoji a lutar na guerra permaneciam lá dentro. Os 7 santos do Monte Mei, os 4 generais da família Mo e assim por diante eram existências extremamente aterrorizantes mesmo entre criaturas míticas. Matar um dragão era muito fácil. Zhou Wen adivinhou que se os encontrasse, mesmo com o dragão guardião de 6 asas, ele provavelmente seria morto instantaneamente. Não se preocupe, não é na Montanha Xadrez. Eu vi o seu mapa atual. Esse lugar fica na Cordilheira Funil. Agora, deve se chamar Montanha da Nuvem Branca. Até o Arconte parecia ter visto através dos pensamentos de Zhou Wen. Montanha da Nuvem Branca também é uma zona dimensional, certo? Zhou Wen já tinha ouvido falar da Montanha da Nuvem Branca antes. A Montanha da Nuvem Branca e o Monte Laojun faziam parte da Cordilheira Funil, mas suas posições eram um pouco diferentes. Além disso, a natureza dos dois era completamente diferente. O Monte Laojun era mais seguro. Enquanto alguém não matasse ou pisasse em nenhuma planta, sua vida não estaria em perigo. No entanto, a Montanha da Nuvem Branca era diferente. Desde que se transformou em uma zona dimensional, a montanha estava envolta por nuvens. Era fracamente perceptível como uma montanha divina. Zhou Wen ouviu que apenas algumas pessoas que entraram na Montanha da Nuvem Branca conseguiram sair com vida. Ocasionalmente, haveria pessoas que poderiam sobreviver, mas morreriam sem motivo alguns dias depois. De acordo com as pessoas que saíram com vida, era muito difícil dizer o rumo dentro da neblina da Montanha da Nuvem Branca. Mesmo os companheiros que estavam a centímetros de distância desapareceriam enquanto caminhavam, para nunca mais serem vistos vivos. Nem mesmo seus cadáveres foram encontrados. Segundo eles, também viram um palácio imortal na Montanha da Nuvem Branca. Aquele palácio imortal não foi construído na montanha, mas nas nuvens. Pedras de jade eram a base, e pedras douradas estavam no topo. Havia fadas dançando no ar. Sem exceção, todos aqueles que viram o palácio imortal morreram no final. Ninguém sobreviveu. Além disso, quando morreram, seus rostos se encheram de alegria. Portanto, a Montanha da Nuvem Branca também foi apelidada de Montanha da Ascensão Imortal. Qualquer um que fosse para lá teria suas vidas tiradas por um imortal, e eles subiriam ao Palácio Imortal para aproveitar a vida. Zhou Wen não sabia se eles conseguiam aproveitar a vida, mas ele não queria morrer. Que coisas valiosas podem existir em um lugar que não é uma zona dimensional? Em um pico no sudeste da Montanha da Nuvem Branca, há uma pedra misteriosa que parece um coelho. As coisas boas estão debaixo dessa pedra misteriosa, disse até o Arconte. Ouvi dizer que a Montanha da Nuvem Branca é realmente aterrorizante. Todo mundo que vai lá morre. Tenho medo de não conseguir trazer nada de volta com vida, disse Zhou Wen. Enfim, já falei onde está o item. Depende de você querer ir ou não. Não importa se você quer ir ou não, não me diga que falta dinheiro no futuro, disse até o Arconte. Você tem uma maneira de entrar na Montanha da Nuvem Branca? Zhou Wen perguntou. Feche os olhos e entre sem olhar para nada. Dessa forma, nada acontecerá, disse até o Arconte. Mas como posso encontrar essa rocha misteriosa de olhos fechados? Zhou Wen perguntou. Essa coisa está no seu ouvido, só tá aí para mostrar. Quer você queira ir ou não, não me incomode. Estou ocupada, respondeu até o Arconte com desdém. Zhou Wen se sentiu deprimido. Até o Arconte até conhecia a habilidade do ouvinte da verdade. Parecia que ele não podia enganá-la. Zhou Wen verificou as informações da Montanha da Nuvem Branca online e encontrou o lugar que até o Arconte havia mencionado. Esse lugar era bastante famoso na Montanha da Nuvem Branca. Quando não havia nenhuma dimensionalização no passado, era um local cênico chamado Oração Lunar do Coelho de Jade. Reza a lenda que o Coelho de Jade havia descido ao mundo mortal e ido para a Montanha da Nuvem Branca para se divertir. Devido à paisagem deslumbrante na Montanha da Nuvem Branca, Coelho de Jade esqueceu o tempo e perdeu a oportunidade de retornar ao Palácio da Lua.
Só podia assistir impotente enquanto a lua subia do leste, sem nunca mais voltar. Assim, Coelho de Jade deitou-se no pico da montanha e orou para o leste dia após dia, esperando que a fada do Palácio da Lua viesse para levá-lo de volta ao Palácio da Lua. Era apenas uma lenda. Após a dimensionalização, ninguém sabia no que ela havia se tornado, nem se sabia se a pedra do Coelho de Jade ainda estava lá. Até o Arconte disse que eu estarei bem enquanto não abrir os olhos. Isso é muito benéfico para mim. Zhou Wen considerou visitar a montanha da nuvem branca. Até o Arconte havia dado casualmente um cristal de habilidade de energia essencial mítica. Zhou Wen sentiu que definitivamente não era um item comum se conseguisse chamar a atenção a ponto dela se lembrar dele. De qualquer forma, como ele não tinha nada para fazer no campus, Zhou Wen decidiu fazer uma visita à montanha da nuvem branca. Afinal, ele ainda podia jogar e farmar dungeons ao longo do caminho. Não afetaria nada. O filhote e o antílope tiveram que ser colocados sob os cuidados de Wang Lu mais uma vez. Embora Zhou Wen quisesse que Li Xuan os criasse, o cara estava cultivando tão seriamente que excedeu em muito a intensidade de Zhou Wen. Ele não teve tempo de cuidar das duas criaturas. Quanto a levá-los para a montanha da nuvem branca, isso era impossível. Se o filhote abrisse os olhos e visse o palácio imortal, estaria morto. Zhou Wen contava com ele para se tornar um lutador quando crescesse. Ele não podia deixar que assumisse o risco tão facilmente. Como o pequeno Feifei perdeu tanto peso depois que você cuidou dele por 2 dias? Você torturou? Wang Lu revirou os olhos para Zhou Wen quando viu o filhote magro. Como ousaria maltratá-lo? Eu sirvo comidas e bebidas deliciosas durante todo o dia. É melhor do que o que eu como. Zhou Wen realmente achou estranho. O filhote se tornou magicamente magro. Depois de fazer uma viagem ao Monte Laojun, perdeu peso no momento em que voltou. Zhou Wen suspeitava que o antílope havia feito algo. Quando estava jogando em frente ao monumento sem palavras, o antílope o levou para o topo do Monte Laojun. Parecia ter perdido peso depois de descer. Ele não tinha ideia do que eles fizeram lá em cima. Você me deve muitos almoços e jantares. Se isso continuar, temo que você não consiga me pagar mesmo depois de me formar. Wang Lu anotou seriamente a ajuda que Zhou Wen exigiu dela em seu diário para que ela pudesse acertar contas com ele. Vou te pagar devagar. Vou conseguir pagar tudo de volta eventualmente. Zhou Wen não teve escolha. Os dois eram criaturas dimensionais. Ele estava preocupado que pudessem causar problemas se deixasse qualquer pessoa comum cuidar. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen ligou para An Sheng, pedindo-lhe para ajudá-lo a solicitar uma licença por alguns dias. Se ele deixasse a academia por um período maior de tempo, os procedimentos seriam mais complicados. Embora a montanha da nuvem branca não estivesse longe, ele não sabia quando sairia depois que entrasse na zona dimensional. Sem problemas, vou te dar um passe. Quando você retornar, você pode entrar e sair da academia livremente. Não há necessidade de se dar ao trabalho de solicitar uma licença todas as vezes, disse An Sheng. Tem esse passe? Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Geralmente, é para alunos de pós-graduação. De acordo com as regras, estudantes comuns não podem ter um passe. No entanto, você é naturalmente uma exceção. A propósito, jovem mestre Wen, para onde você está planejando ir desta vez? An Sheng perguntou. Quero visitar a montanha da nuvem branca. Zhou Wen e An Sheng haviam passado por situações de vida ou morte, então naturalmente não havia necessidade de esconder isso dele. Fim do capítulo. Capítulo 514, Cristal Espacial, deixe-me jogar em paz. Por que você está indo para a montanha da nuvem branca? An Sheng ficou um pouco surpreso. Ouvi dizer que a zona dimensional lá é bastante interessante. Gostaria de fazer uma visita. Zhou Wen naturalmente não podia dizer que estava indo lá para cavar tesouros depois de ouvir o que até o Arconte lhe disse. A montanha da nuvem branca é muito perigosa. Já estamos estacionados lá há alguns anos, mas ainda não conseguimos subir o pico do Imperador de Jade.
Se você realmente quer ir para a montanha da nuvem branca, você tem que lembrar que você não deve abrir os olhos depois de entrar. Caso contrário, uma vez que veja uma miragem como o Palácio Imortal, até mesmo uma besta companheira mítica pode não ser capaz de salvá-lo, disse Ansheng solenemente. Por que não posso abrir os olhos? Zhou Wen já sabia desse tabu, mas nunca esperou que Ansheng e companhia soubessem disso. Não sei, é como o templo de Buda menor. Eles têm todo tipo de coisas irracionais. Enquanto você abrir os olhos e vê-lo, você definitivamente morrerá. Não há razão nenhuma. Ansheng fez uma pausa por um momento antes de dizer, você também não deve ir ao pico do Imperador de Jade. Mesmo se você fechar os olhos, você ainda será ferido pelo estranho poder proibido lá. Não haverá saída. Eu entendo. Estou apenas fazendo uma visita. Talvez eu nem entre na montanha. Zhou Wen pediu mais detalhes antes de perceber que Ansheng e companhia tinham um profundo conhecimento da montanha da nuvem branca. Além do pico do Imperador de Jade, eles basicamente descobriram tudo. Zhou Wen sabia que os sacrifícios eram inevitáveis para obter uma compreensão tão profunda da montanha da nuvem branca. Eles não eram como Zhou Wen, que tinha o misterioso telefone para explorar sem nenhum escrúpulo. Mesmo que todos fossem especialistas de estágio épico, era impossível se proteger de todas as estranhezas das zonas dimensionais. Uma vez que um acidente imprevisto acontecesse, os especialistas também morreriam facilmente. Zhou Wen planejava dar uma olhada primeiro. Se pudesse encontrar o pequeno símbolo da palma, ele não subiria a montanha primeiro. Ele poderia baixar a montanha da nuvem branca com o símbolo de palma e usar seu telefone para descobrir antes de subir. Dito isso, Zhou Wen hesitou por um momento antes de perguntar, como está o progresso em Zolu? Eu sabia que você definitivamente estaria de olho nisso depois de obter o dragão guardião de 6 asas. Posso dizer-lhe com toda a certeza que você só pode morrer se levar o dragão guardião de 6 asas para lá. Ansheng contou a Zhou Wen algumas das coisas que eles haviam descoberto recentemente. Os especialistas foram realmente capazes de determinar que as criaturas míticas no templo eram o dragão da tocha e Kyongin. Isso surpreendeu Zhou Wen. No entanto, eles só podiam determinar seus nomes. Eles não tinham meios de conquistar o templo. Sua compreensão do dragão da tocha e Kyongin era muito inferior à de Zhou Wen. Eles não conseguiam nem descobrir quais habilidades o dragão tocha e Kyongin tinham. Pelo que parece, só posso confiar em mim mesmo nesta viagem ao templo, pensou Zhou Wen. Já que você quer ir para a montanha da nuvem branca, espere mais 2 dias. Eu estarei indo à montanha da nuvem branca também. Vou levá-lo junto, disse Ansheng. Zhou Wen não tinha pressa para ir. Ele sentiu que ir com Ansheng era uma boa ideia. Afinal, eles já haviam explorado a oração lunar do coelho de Jade. Se ele não conseguisse encontrar o símbolo de palma, seria melhor para Ansheng levá-lo para cima. Era muito melhor do que ele subir sozinho e correr às cegas. Depois de fazer os arranjos com Ansheng, os dois terminaram a ligação. Zhou Wen pegou seu telefone e continuou farmando as dungeons. Eles sairiam em 2 dias, então ele não poderia se preocupar em coletar o filhote e o antílope. Afinal, eles estavam felizes por estar com Wang Lu. A comida e as bebidas lá eram melhores do que com Zhou Wen. Depois de farmar repetidamente, Zhou Wen matou um grande número de sprites de nota musical. Agora, havia mais de 1000 dos 7 diferentes sprites de nota musical. Quando convocados juntos, e sob o comando da harpa dourada, as ondas sonoras produzidas a partir de seus ataques combinados podiam romper as defesas do guerreiro rúnico de armadura pesada, mas eles ainda estavam longe de serem capazes de lutar contra uma criatura mítica. Zhou Wen estimou que precisava de pelo menos dezenas de milhares de sprites de notas musicais. Só então os ataques de ondas sonoras poderiam ser comparáveis ao fortalecido dragão guardião. Zhou Wen não tinha pressa. Afinal, ele estava ali para farmar a Fera do Sol, para que ele também pudesse farmar os sprites de nota musical ao longo do caminho.
Ele obteve alguns ovos companheiros de Sprite de nota musical em cada viagem. Infelizmente, no templo da música, o peixe dourado não tinha o atributo sorte, então ele só poderia ter sua sorte impulsionada pelo bebê tigre. Como de costume, Zhou Wen chegou à praça da fonte musical. Para sua surpresa, ele viu a harpa dourada novamente. Ele tinha ido à praça da fonte musical muitas vezes, mas além da primeira vez, ele não tinha encontrado a harpa dourada. Zhou Wen imaginou que a harpa dourada não apareceria novamente, então ficou bastante surpreso ao vê-la novamente. Zhou Wen ficou muito feliz. Ele imediatamente ordenou que o dragão guardião de 6 asas avançasse. A harpa dourada usou seus poderes para fazer os 100.000 sprites de nota musical liberarem uma onda sonora, formando uma enorme explosão sonora. No entanto, o dragão guardião de 6 asas não era mais o dragão guardião de 6 asas de antes. Liberou toda a sua força. Suas 6 asas apareceram ao mesmo tempo e seu corpo ficou branco. Seu corpo rompeu com força a explosão sonora e chegou em frente à harpa dourada. Com um único tapa, quebrou a harpa dourada. O dragão guardião realmente se tornou muito mais forte. Zhou Wen não estava muito feliz. Mesmo com mais de 100.000 sprites de nota musical unindo forças, eles não conseguiram parar o dragão guardião de 6 asas. Se ele quisesse formar o exército de sprites de nota musical, ele provavelmente teria que obter pelo menos centenas de milhares deles antes que pudessem desempenhar um papel decisivo na batalha com criaturas míticas. A harpa dourada não dropou um ovo companheiro, mas um raro cristal espacial apareceu. Tinha um atributo espaço mais 3. Isso adicionou outro atributo raro a Zhou Wen. Só que 3 pontos não eram suficientes. Nos 2 dias seguintes, Zhou Wen passou 2 dias farmando em casa. Ele havia obtido um monte de guerreiro rúnico de armadura pesada e guerreiros dourados, mas os ovos companheiros do tigre bebê e o avatar marionete do imperador elegante nunca caíram. Zhou Wen podia entender que era raro o ovo companheiro do bebê tigre dropar, mas ele nunca esperou que o ovo companheiro do avatar marionete do imperador elegante fosse tão difícil assim. Além disso, os cristais de habilidade raramente dropavam também. Além de Zhou Wen obter a habilidade Talismã Substituto na primeira vez, nenhum outro cristal de habilidade surgiu. No início da manhã, Ansheng ligou para informar Zhou Wen que eles estariam indo para a Montanha da Nuvem Branca. Zhou Wen embalou suas coisas, incluindo o talismã substituto que ele havia desenhado. Quando chegou do lado de fora da academia e viu o carro de Ansheng, ele caminhou até a janela e percebeu que An Tianzu estava sentado no banco de trás. Ele não pôde deixar de ser um pouco surpreendido. Por que Ansheng não me disse que An Tianzu também vai? Zhou Wen achou um pouco estranho, mas não podia dizer nada. Tudo o que ele podia fazer era abrir a porta do banco do passageiro da frente e entrar. Zhou Wen já havia sentado neste carro muitas vezes no passado, mas hoje, ele achou estranho. A atmosfera no carro simplesmente não estava certa. Os olhos de An Tianzu também estavam um tanto estranhos. Claramente, ele não sabia que Zhou Wen também iria para a Montanha da Nuvem Branca. Fim do capítulo. Capítulo 515, Nascimento do jogo, deixe-me jogar em paz. Jovem mestre Wen, vamos para a floresta de Bétula Vermelha da Montanha da Nuvem Branca para caçar uma criatura mítica. Você está interessado em se juntar a nós? Ansheng perguntou enquanto dirigia. Caçar uma criatura mítica? Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de alguém caçando criaturas míticas. Ansheng disse, isso mesmo. Há uma estranha criatura mítica na floresta de Bétula Vermelha. Estamos investigando ela há vários anos. Já fizemos a maior parte do trabalho de base. Estamos bastante confiantes desta vez. Já que você está indo para a Montanha da Nuvem Branca, por que não se junta a nós? Considere como uma forma de ganhar experiência. Estou bem com isso. Zhou Wen confiava muito em Ansheng. Afinal, eles estavam caçando criaturas míticas na vida real. Era mais perigoso, então eles definitivamente teriam feito mais trabalho preparatório.
Eles definitivamente não arriscariam suas vidas. Além disso, até mesmo Antianzu estava agindo desta vez, então não deve haver muito problema. No entanto, Zhou Wen não queria ter muito contato com Antianzu. Ele sentia que ele e Antianzu não eram os mesmos tipos de pessoas. Ansheng continuou, eu ainda não sei como essa criatura mítica na floresta de Bétula Vermelha é chamada. Demos o nome de Carta de Amor. É bastante interessante. Supervisor disse que se um ovo companheiro cair desta vez, ele pertencerá a mim. Talvez, eu tenha uma besta companheira mítica no futuro. Carta de Amor? De onde veio este nome? Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Há uma história por trás disso. Diz a lenda que a casca da bétula vermelha é muito fina e facilmente removida. Além disso, é muito bonita. Algumas pessoas usarão a casca da bétula vermelha para escrever cartas de amor ao seu amante. Embora a criatura dimensional em Floresta de Bétula Vermelha não se pareça com um livro, as habilidades que ela usa estão relacionadas às palavras. É bastante difícil de lidar. Não se sabe quantas bestas companheiras morreram na Floresta de Bétula Vermelha nos últimos anos apenas para entender suas várias habilidades. Ansheng explicou um pouco das habilidades da criatura mítica antes de dizer, no entanto, mesmo que saibamos suas habilidades, é impossível matar uma criatura mítica sem os mesmos poderes no estágio mítico. Portanto, o supervisor tem que agir pessoalmente desta vez. Caso contrário, não serei capaz de lidar com ela sozinho. Se você for comigo, ficarei ainda mais à vontade. É bom que ambos os especialistas de Luoyang me ajudem a matar uma criatura dimensional. Zhou Wen realmente não queria ter nenhuma história legal dele e de Antianzu, mas ele não podia dizer nada inculto. Tudo o que ele podia fazer era permanecer em silêncio. A estrada da montanha é perigosa. Dirija com cuidado, disse friamente Antianzu, que estava sentado atrás com os olhos fechados. Sim, respondeu Ansheng. Na verdade, ele não ousou dizer outra palavra. Ele secretamente piscou para Zhou Wen antes de se concentrar em dirigir. Zhou Wen não tinha interesse em falar. Quando estava prestes a fechar os olhos para descansar, de repente ouviu o telefone tocar. Vendo que foi Huang Ji quem ligou, Zhou Wen atendeu ao chamado. Zhou Wen, nosso jogo está finalizado. A voz empolgada de Huang Ji soou. Até Ansheng e Antianzu ouviram. Após o teste da vez anterior, Zhou Wen não tinha muita expectativa para o jogo de Huang Ji. No entanto, ele ainda agiu interessado e disse, isso é ótimo. Você pode me enviar uma cópia? Mal posso esperar para experimentá-lo. Claro, eu já postei online para começar o teste beta fechado. Você pode baixar neste site e me dar algumas sugestões depois que terminar de jogar. Huang Ji rapidamente enviou um link para Zhou Wen. Zhou Wen abriu a página e viu que era um site de jogo. Foi preenchido com jogos beta fechado e aberto. Seu jogo se chamava Dimensão. Zhou Wen viu o jogo no topo. Não foi porque Huang Ji gastou dinheiro que empurrou sua classificação tão alta, mas porque Huang Ji tinha acabado de upá-lo. Isso fez com que aparecesse no topo. Zhou Wen apressadamente baixou o jogo. Felizmente, esta não era uma zona dimensional, ou poderia não haver um sinal. Eles tinham acabado de chegar nos subúrbios, então o sinal era muito bom. Depois de um tempo, Zhou Wen terminou de baixar o jogo e o abriu. Ele percebeu que, embora a interface de login fosse muito simples, não era ruim. Parecia muito bom. Depois de entrar no jogo, Zhou Wen escolheu a passagem da jaula do tigre, que era a única opção. Quando entrou no jogo, não pôde deixar de ser surpreendido. Ele originalmente pensou que o jogo que Huang Ji criou era o jogo de rolagem lateral 2D de antes. Mas agora, era completamente diferente de quando ele o testou. Mesmo sendo um jogo de rolagem lateral 2D, tanto os NPCs quanto os detalhes do cenário melhoraram muito. No entanto, havia apenas duas opções para os personagens, homem ou mulher. Depois de escolher um homem, não havia interface de seleção de habilidades como antes. Em vez disso, ele entrou em uma interface de tutorial de jogo.
O tutorial introduziu as operações do jogo e o uso de habilidades. Além da tecla de direção, também havia 5 botões no jogo. Então, a tecla de direção e os outros 5 botões poderiam ser usados em diferentes combinações de teclas para diferentes habilidades. Havia 10 habilidades disponíveis no jogo. Depois de se lembrar do método para lançar um ataque, ele poderia usar as habilidades que precisava. Está muito bem feito. Zhou Wen ficou agradavelmente surpreso. Ele tentou a manobra, e foi surpreendentemente fluida. Era semelhante aos populares jogos de luta no passado. Os controles e resposta deram uma experiência bastante boa. Depois de entrar no jogo, a passagem da jaula do tigre se tornou um estilo de tinta em preto e branco. Soldados demonizados também tinham o mesmo estilo. Parecia surpreendentemente imersivo. Zhou Wen controlou o personagem do jogo para matar os soldados demonizados na passagem da jaula do tigre e descobriu que as várias técnicas e ataques dos soldados demonizados eram muito semelhantes aos reais. Eles eram muito mais ágeis do que quando ele testou o alpha. Havia alguma dificuldade. Isso, realmente não é ruim. Zhou Wen jogou por um tempo antes de ficar cada vez mais surpreso. Isso estava longe do que ele imaginava. Foi surpreendentemente bom. Embora jogar jogos possa não significar necessariamente que alguém pode matar soldados demonizados, pode se familiarizar-se com os vários meios de ataque dos soldados demonizados no jogo. Eles poderiam aprender a lidar com eles ao encontrá-los na vida real. Para os novatos que não tinham entrado na passagem da jaula do tigre, foi bastante útil. Foi muito melhor do que aprender com vídeos. Zhou Wen avançou no jogo e matou um grande número de soldados demonizados. Os controles não eram um problema para ele. Ele apenas deu uma breve olhada neles antes de ser capaz de lançar todos os tipos de habilidades sem problemas. Matar soldados demonizados foi muito fácil. Logo, Zhou Wen descobriu o mini-boss, General Demonizado. Depois de se envolver em uma intensa batalha com o General Demonizado, ele achou o jogo muito bom. O comportamento e as habilidades do General Demonizado foram muito bem replicados, semelhantes ao General Demonizado real. Zhou Wen jogou o tempo todo. Atrás dele, Antianzu descansava de olhos fechados. Quando ouviu Zhou Wen jogar, não pôde deixar de abrir os olhos e franzir a testa. Antianzu claramente não gostava que Zhou Wen jogasse o dia todo. Do seu ponto de vista, isso era uma forma de obsessão. Ansheng era uma pessoa extremamente inteligente. Quando viu Antianzu franzir a testa pelo retrovisor, ele sabia que as coisas estavam ruins. Assim, ele disse: "Jovem mestre Wen, ouvi dizer que você e seus colegas trabalharam juntos para criar um jogo que pode ser usado para ensinar as pessoas sobre as várias habilidades das criaturas dimensionais." É isso. Sim, a produção acabou de ser concluída. É minha primeira vez jogando o beta fechado. Atualmente, há apenas uma dungeon, a passagem da jaula do tigre. No jogo, há soldados demonizados e generais demonizados como monstros e pode-se aprender seus comportamentos e várias habilidades através do jogo. Ao aprender sobre como lidar com eles no jogo, será útil na vida real, mas jogos são jogos, afinal, ainda é preciso praticar a combinação de várias habilidades em combate, introduziu Zhou Wen. Isso é muito bom. Supervisor, por que você não joga o jogo que Zhou Wen e companhia criaram? Se for viável, será útil para entender criaturas dimensionais. Talvez possa ser promovido, disse Ansheng. Afinal, um jogo é apenas um jogo. Se você tem tempo para jogar, por que não gasta tempo assistindo a um vídeo sobre isso? Antianzu fechou os olhos novamente e continuou descansando. Fim do capítulo. Capítulo 516, Escorpião do Texto de Sangue. Depois de chegar ao acampamento da Montanha da Nuvem Branca, o responsável levou Antianzu, Ansheng e Zhou Wen para a Montanha da Nuvem Branca. Antianzu não tinha muito tempo, então ele teria que voltar, independentemente de terem matado a criatura mítica hoje. Zhou Wen olhou para a Montanha da Nuvem Branca de longe e viu nuvens pairando sobre ela. A montanha era parcialmente visível.
Era de fato como uma lendária montanha imortal. Havia muitas florestas de bétulas vermelhas. A criatura mítica estava no sopé da montanha da nuvem branca, então não havia necessidade de subir a montanha. No entanto, também estava dentro da cordilheira da montanha Baiun. Houve também a chance de ver a visão incomum do palácio imortal nas nuvens. Se continuarmos avançando, podemos acabar em uma ilusão do palácio imortal. Coloque isso. Ansheng entregou a Zhou Wen uma balaclava. A balaclava era feita de fibras químicas misturadas com fios metálicos. Depois de vesti-la, não afetava a respiração, mas a visão estaria bloqueada e era impossível ver qualquer coisa do lado de fora. Não importa o que você ouça ou o que aconteça, certifique-se de não tirar a balaclava. Ansheng colocou sua balaclava depois de dar a Zhou Wen as regras. Tianzu e os oficiais dos outros acampamentos também usavam balaclavas. Eles tinham seus próprios métodos. Alguns confiavam em suas bestas companheiras especiais para ver, enquanto outros confiavam em sua audição. Alguns montavam suas montarias diretamente, permitindo que substituíssem seus olhos. Ansheng convocou uma estranha besta companheira. A besta companheira parecia um grande olho com asas. Ele voou ao lado de Ansheng e aparentemente permitiu que ele visse seus arredores. Não foi diferente do normal. Quanto a Tianzu, ele não convocou uma besta companheira, nem ficou claro o que ele havia usado. No entanto, a balaclava não parecia afetar sua visão. Ele ainda se movia livremente. Zhou Wen tinha o ouvinte da verdade, então ele não foi afetado. O grupo seguiu um oficial montado em uma besta companheira nas profundezas da floresta de bétula vermelha. A montanha da nuvem branca era misteriosa, mas não havia muitas criaturas dimensionais aqui. No entanto, cada criatura dimensional que apareceu aqui era extremamente aterrorizante. No mínimo, eram criaturas épicas. Havia rumores de que a floresta de bétula vermelha era muito bonita, mas como Zhou Wen só podia ouvir e não ver cor, ele não achava bonito. Supervisor, a besta ouvinte da terra reagiu. A carta de amor deve estar em algum lugar não muito à frente, disse um oficial montado em uma besta companheira. Preparem-se para a batalha. Tianzu deu a ordem. Além de Zhou Wen, todos começaram a se preparar para a batalha. Depois de avançar por um curto período, Zhou Wen ouviu uma criatura dimensional aparecer à sua frente. A criatura dimensional parecia muito estranha. Parecia um escorpião grande, mas tinha asas transparentes nas costas. Era enorme e mais longo do que a altura de um adulto. Infelizmente, Zhou Wen só podia ouvir e não podia ver sua cor. Caso contrário, ele teria descoberto muitas coisas estranhas. O grande escorpião era branco como a neve, mas havia muitos padrões cor de sangue em seu corpo. Se alguém olhasse com cuidado, veria que aqueles padrões cor de sangue formavam caracteres estranhos. Quando Zhou Wen e companhia descobriram o estranho escorpião, também os descobriu. Com um estalar de sua cauda, um brilho cor de sangue apareceu imediatamente no ferrão, formando um estranho padrão de encantamento cor de sangue. O padrão de encantamento era completamente condensado em luz e parecia muito mágico. Zhou Wen tinha ouvido de Ansheng que esse sujeito tinha a capacidade de produzir muitas coisas que se assemelhavam a palavras. Esta provavelmente era uma delas, mas Zhou Wen não sabia qual era. Enquanto Zhou Wen estava ponderando, Ansheng e companhia já haviam começado a se preparar para a batalha. No entanto, ao contrário das expectativas de Zhou Wen, o texto de sangue na cauda do escorpião não disparou em Zhou Wen e companhia. Tudo o que ele viu foi sua cauda apunhalando no chão enquanto o texto de sangue se fundia no chão antes de desaparecer. Naquele instante, Zhou Wen viu o chão ao seu redor transbordar um brilho cor de sangue. O solo parecia ter sido penetrado pela luz de sangue, pois emitia um brilho vermelho lustroso. Os feixes vermelhos variavam em intensidade, fazendo Zhou Wen acreditar que ele estava em uma enorme formação de luz. Os oficiais estavam claramente preparados. A besta companheira de um oficial levantou as pernas e condensou uma luz branca sagrada. Em seguida, pisou no chão.
A luz sagrada imediatamente se espalhou e cobriu a luz vermelha abaixo, impedindo que a área onde Zhou Wen e companhia estavam fosse afetada. Um estranho fenômeno aconteceu na área que foi afetada pela luz vermelha. Era como se tudo tivesse desacelerado. Quando o vento passou pela floresta de bétula vermelha, a floresta que deveria estar a falhar parecia ser uma vídeo que passava lentamente. À medida que as folhas balançavam, tornava-se extremamente lenta. Este é o seu texto lento. Se não tivermos a contraforça correspondente, nossa velocidade cairá drasticamente. Quando chegar a hora, não conseguiremos nos esquivar de seu ataque, muito menos matá-lo. Seremos mortos, disse Ansheng. Como se tivesse descoberto que o texto lento era inútil contra eles, um padrão de sangue tremulou nas costas da criatura mítica semelhante a um escorpião enquanto um texto cor de sangue avançava. O texto cor de sangue não foi direcionado a Zhou Wen e companhia, mas a uma bétula vermelha. O texto vermelho sangue atingiu a bétula vermelha e desapareceu em um piscar de olhos. Era como se tivesse perfurado a árvore. No momento seguinte, a árvore murchou rapidamente e morreu. O texto vermelho sangue voou da árvore murcha. No entanto, o texto vermelho sangue havia mudado claramente. Sua forma havia mudado, e a luz cor de sangue também havia se tornado mais intensa. O texto cor de sangue flutuava acima do escorpião e emitia uma luz vermelha. Onde quer que a luz vermelha brilhasse, todas as bétulas vermelhas pareciam ganhar vida. As raízes saíram do chão e os galhos balançavam enquanto varriam em direção a Zhou Wen e companhia como árvores demoníacas. Uma luz fria cintilou nas costas de um oficial, e uma alma vital semelhante à raposa de gelo apareceu. Um feixe gelado irrompeu da alma vital, congelando as árvores de bétula vermelhas demonizadas próximas. Ansheng não teve mais tempo de explicar a Zhou Wen. O corpo do escorpião emitiu uma luz sangrenta enquanto palavras vermelhas voavam de seu corpo, transformando-se em manchas de sangue que atacavam Zhou Wen e companhia. Ansheng e alguns oficiais resistiram coletivamente aos raios de sangue. Tianzu assistiu ao lado, sem intenção de atacar do início ao fim. Zhou Wen podia dizer aproximadamente que a força do escorpião era quase a mesma do dragão guardião antes de ser fortalecido, mas suas habilidades eram bastante estranhas. Seu texto vermelho sangue tinha muitas funções. Além das poucas que ele tinha visto, também poderia se transformar no poder do vento, fogo, relâmpago, e assim por diante. Se alguém o encontrasse pela primeira vez, ou se não fosse forte o suficiente, seria facilmente morto por ele. No entanto, Ansheng e sua equipe estudaram ele por anos. Eles já haviam pensado em maneiras de neutralizar suas várias habilidades. Independentemente de como ele mudava suas habilidades, elas mal conseguiam contê-los. No entanto, eles acabaram de conseguir conter ele. Até agora, Zhou Wen ainda não tinha visto como eles poderiam matar o escorpião. Fim do capítulo. Capítulo 517 – Fracasso. As habilidades pessoais de Ansheng eram definitivamente de alto nível no estágio Epic. No entanto, nem ele conseguiu se aproximar do escorpião. A velocidade do escorpião era muito rápida. Com um bater de asas, ele poderia facilmente voar a centenas de metros de distância. Mesmo Zhou Wen provavelmente não conseguiria alcançá-lo facilmente com passos fantasmas. Depois de lidar repetidamente com o texto cor de sangue de vento, fogo e relâmpago, Ansheng e companhia pareciam ter encontrado uma oportunidade para contra-atacar. Com o comando de Ansheng, os oficiais desencadearam seu ataque mais forte enquanto forças aterrorizantes atingiam o escorpião. Houve um clarão sangrento nas costas do escorpião quando um enorme texto vermelho sangue apareceu. Era como um escudo que bloqueava seus ataques. Com uma série de sons de estalo, suas forças foram quebradas, mas a barreira cor de sangue permaneceu completamente bem. Tianzu, que permaneceu imóvel durante todo esse tempo, finalmente fez um movimento. Chamas subiram sobre seu corpo, transformando-se em uma estranha alma vital. Todo o corpo da alma vital estava coberto de armadura branca. A armadura não era nem de ouro nem de jade. Parecia mais que foi esculpida em ossos.
Atrás dele havia uma capa vermelho sangue. Em sua mão esquerda havia um fino sabre ósseo coberto de padrões de sangue. Em sua outra mão estava uma arma feita de ossos. Aquela coisa, não pode ser uma metralhadora, né? Zhou Wen olhou para a arma na mão da alma vital. O cano de osso da arma estava conectado ao mecanismo de recuo. Parecia uma antiga arma de fogo que costumava ser vista em filmes. Assim que Zhou Wen estava ponderando sobre isso, ele ouviu um estrondo aterrorizante. Ele viu o cano da arma de osso disparar balas cor de sangue como uma tempestade. Bum, 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 bum. As balas caíram sobre a barreira de texto vermelho sangue do escorpião, fazendo com que ela piscasse como se fosse se quebrar a qualquer momento. Zumbidos podiam ser ouvidos à medida que as balas eram disparadas livremente. A barreira sangrenta do escorpião se despedaçou. Esta era a primeira vez que Zhou Wen via a alma vital de alguém produzir uma arma de fogo. Além disso, seu ataque era incrivelmente poderoso. Conseguia realmente romper uma barreira do estágio mítico. Embora fosse apenas uma criatura mítica relativamente fraca, Zhou Wen havia contado com a característica do sempre vitorioso para matar a medusa. Sua alma vital sozinha não era tão poderosa. A bala atingiu o corpo do escorpião, enfurecendo-o instantaneamente. As asas de suas costas se abriram, e havia um brilho vermelho sangue em suas asas. Todo o seu corpo estava coberto de luz vermelho sangue, e o símbolo vermelho sangue na ponta de sua cauda parecia especialmente aterrorizante. O texto de sangue circulou pelo corpo do escorpião e continuou girando, bloqueando a chuva de balas. Quando as balas atingiram o texto de sangue, elas criaram uma terrível onda de choque que explodiu a floresta circundante em pedaços. Ativem o Halo, Ansheng instruiu os oficiais. Duas das bestas companheiras dos oficiais brilharam com luz enquanto envolviam o corpo de Antianzu. Isso fez com que Antianzu e a alma vital emitissem dois estranhos raios de luz. Os ataques da metralhadora se tornaram mais ferozes, disparando balas a uma taxa mais densa e poderosa. Ativem a maldição. Ansheng também usou uma habilidade de energia essencial quando deu a ordem. Ele produziu uma estranha fumaça cinza que envolveu o escorpião. Os outros oficiais também usaram vários poderes. Esses poderes não tiveram nenhuma letalidade, mas tiveram um leve efeito sobre o escorpião. Bum! O escorpião ficou furioso depois de ser bombardeado pelos ataques da metralhadora. O texto vermelho sangue que o cercava explodiu com uma luz sangrenta aterrorizante. Quase instantaneamente, engoliu tudo o que estava por perto. Recue! Ansheng emitiu uma ordem antes que o texto de sangue explodisse. Todos os oficiais se retiraram com Ansheng em uma grande demonstração de trabalho em equipe. Zhou Wen o seguiu e recuou, mas percebeu que Antianzu não recuou. A luz sangrenta em expansão lembrava um buraco negro cor de sangue, devorando tudo o que estava próximo. Antianzu já estava à beira do buraco de sangue, prestes a ser devorado. Zhou Wen estava franzindo a testa quando de repente viu a alma vital de Antianzu desaparecer. Quanto a Antianzu, ele tinha uma armadura de osso branco e uma capa de sangue. Ele segurava um sabre de ossos em uma mão e uma metralhadora de osso na outra. Quando a luz de sangue estava prestes a devorá-lo, uma figura negra voou para fora de seu corpo e pousou no sabre de ossos. Instantaneamente, uma chama negra demoníaca subiu sobre o sabre de ossos. Antianzu levantou seu sabre de ossos e cortou a luz de sangue à sua frente. Ele conseguiu abrir uma brecha enquanto avançava. Os tiros rugiram e as chamas de sabre cintilavam. Antianzu lutou loucamente contra o escorpião. A loucura era completamente diferente do habitual Antianzu. Quanto a Ansheng e sua equipe, eles continuamente utilizavam várias habilidades de energia essencial de trás. Eles miravam em Antianzu ou no escorpião. O único oficial com a alma vital da raposa de gelo e a habilidade de conter o texto lento era o mais ocupado. Ele precisava constantemente causar dano para garantir que a região de Antianzu não fosse afetada pelo poder do texto lento. Bum! O corpo do escorpião foi enviado voando por um corte do sabre de ossos de Antianzu.
Antianzu levantou metralhadora com a mão. As chamas negras no sabre de osso instantaneamente se deslocaram para a metralhadora de osso antes de envolvê-la. Bum, 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 bum. Balas com chamas negras rugiam em direção ao escorpião no ar, fazendo com que seu corpo constantemente distorcesse e subisse no ar. No final, sua carapaça foi rachada pelas balas, e mais balas perfuraram em sua carne e sangue. As chamas negras também queimaram sua carne e ossos. Bum! Os padrões de sangue no escorpião se estilhaçaram e caíram como vidro. Sucesso! Ansheng ficou muito feliz. Sem a proteção dos padrões de sangue, a tempestade de balas bombardeou o escorpião sem pausa. A carapaça do escorpião foi completamente quebrada e o sangue jorrou. Quando o corpo do escorpião estava prestes a explodir, uma luz vermelho-sangue irrompeu repentinamente de seu abdômen. Um estranho texto de sangue surgiu, e o sangue rapidamente se espalhou pelo corpo do escorpião. Bum! A luz de sangue explodiu quando sua carapaça e carne se transformaram em uma explosão de energia aterrorizante. Antianzu não teve escolha a não ser recuar. Ao mesmo tempo em que a explosão ocorreu, uma luz de sangue do corpo do escorpião voou em direção à montanha da nuvem branca a uma velocidade inacreditável. O corpo de Antianzu cintilou enquanto ele perseguia na direção da montanha da nuvem branca. Porra, esse sujeito realmente tem esse movimento. Ansheng amaldiçoou baixinho enquanto perseguia com seus homens. Zhou Wen também o perseguiu. Quando alcançaram Antianzu, perceberam que ele estava parado em frente à entrada da montanha. O escorpião que se autodestruiu não estava em lugar nenhum para ser visto. A carta de amor escapou para o pico do Imperador de Jade. Ansheng já havia adivinhado o que estava acontecendo. Antianzu assentiu levemente. Falhamos. Vamos voltar. Eles sabiam que o escorpião não era mais capaz de sobreviver, estava definitivamente em suas últimas pernas. Contanto que pudessem encontrá-lo, mesmo sem a ajuda de Antianzu, Ansheng poderia matá-lo sozinho. No entanto, ninguém se atreveu a entrar no pico do Imperador de Jade. Por mais forte que uma pessoa fosse, entrar só levaria à morte. Mesmo Antianzu só poderia voltar de mãos vazias. Criaturas míticas eram preciosas, mas não podiam trocar suas vidas por uma. Fim do capítulo. Capítulo 518, Ovo Companheiro Dentro. Zhou Wen usou o ouvinte da verdade para ouvir a área além da entrada da montanha. Encontrou-a em silêncio mortal. Incapaz de ouvir alguma coisa, era como se as partículas em seu interior estivessem imóveis, não tendo gerado nenhuma vibração. O pico do Imperador de Jade é realmente aterrorizante. É uma pena. Eles se prepararam por tanto tempo, mas todos os seus esforços foram em vão no momento final. Zhou Wen sentiu pena de Ansheng. Se um ovo companheiro mítico dropasse, a força de Ansheng definitivamente melhoraria muito. Seria muito mais seguro para ele realizar missões no futuro. Ao longo do caminho, Zhou Wen não encontrou o pequeno símbolo de palma. Embora a habilidade do ouvinte da verdade não pudesse ouvir a cena ao seu redor, ele podia ouvir o vento nas esculturas. Se houvesse um símbolo de palma minúsculo, ele deveria tê-lo ouvido. Antianzu era uma pessoa decisiva. Como toda a esperança estava perdida, ele não hesitou em ordenar que Ansheng e os oficiais deixassem a montanha da nuvem branca com ele. Quando estavam prestes a sair, de repente ouviram um grito miserável vindo do pico do Imperador de Jade. Soava como o grito de morte de uma criatura. É carta de amor. Morreu a menos de 20 metros do pico do Imperador de Jade. Até deixou cair um ovo companheiro, gritou um policial. Como você sabe? Antianzu perguntou. Não consigo ouvir, mas consigo ver com meus olhos. Está lá dentro. É um ovo companheiro do tamanho de uma bola de futebol e lembra Jade branco. Tem texto cor de sangue. O oficial usou a audição, mas não conseguiu ouvir nada. Como não estava disposto a desistir, pensou que ficaria bem se desse um olhar breve. Ele tirou sua balaclava e olhou, vendo o ovo companheiro. Ansheng, Antianzu também usou sua capacidade auditiva, mas não conseguia ver a situação lá dentro.
Isso ocorreu porque a besta companheira de olhos grandes de Ansheng lhe deu a capacidade de visão. Se alguém pudesse vê-lo, Ansheng seria o primeiro, mas Ansheng não havia dito nada. Mesmo que seja 20 metros, está dentro dos limites do pico do Imperador de Jade. Não é diferente de 200 metros ou 2000 metros, respondeu Ansheng. Ele foi obviamente a primeira pessoa a descobrir o escorpião de sangue, mas não disse nada. Mesmo estando bem na sua frente, ele ainda optou por desistir. Dito isso, Ansheng disse ao oficial: Velho Ri, coloque a balaclava. Você está cansado de viver? Supervisor, ajudante, por que não fazemos uma tentativa? São menos de 20 metros. Talvez haja uma maneira de tirar o ovo companheiro. Esse é um ovo companheiro mítico. O oficial colocou a balaclava e disse a Antianzu e Ansheng, não querendo desistir. Ansheng tem razão. Não importa se são 2 centímetros dentro do pico do Imperador de Jade, muito menos 20 metros, disse Antianzu. Supervisor, vamos tentar usar bestas companheiras. No máximo, sacrificaremos algumas bestas companheiras. Ainda podemos nos dar ao luxo de perdê-las. Os oficiais sentiram que era uma pena ir embora. Não há necessidade de tentar. Não fizemos experimentos suficientes no passado. Você não pode entrar no pico do Imperador de Jade, independentemente de serem humanos ou bestas companheiras. O resultado é o mesmo, objetou Ansheng com firmeza. Supervisor, tenho uma besta companheira que obtive em uma zona dimensional anteriormente. Chama-se Rinoceronte Espírito Protetor do Mal. Possui a capacidade de resistir a poderes malignos, então por que não deixamos que ele tente? Se o ajudante An puder obter um animal mítico, será uma vantagem para nosso exército Sol Poente. No futuro, menos de nossos irmãos morrerão quando realizarmos missões, disse um dos oficiais. Então experimente, disse Antianzu. Obrigado, supervisor. O oficial ficou instantaneamente muito feliz. Supervisor, Ansheng queria detê-lo. Se não os deixarmos tentar, eles não estarão dispostos a desistir. Basta lembrar disso. Antianzu impediu Ansheng de continuar. Enquanto falavam, Zhou Wen circulou pela entrada da montanha. Ele queria ver se havia um pequeno símbolo de palma por perto. Ele não tinha muita esperança porque o minúsculo símbolo da palma da mão estava tipicamente gravado em um local mais visível. Eles não estavam na entrada da montanha, então as chances de haver um eram baixas. Mas ele não esperava encontrar o pequeno símbolo de palma em uma rocha da montanha a leste da entrada da montanha. O minúsculo símbolo estava gravado em uma rocha montanhosa que tinha aproximadamente a altura de uma pessoa. Não se sabia qual era a cor da rocha, mas sua forma não era nada especial. O minúsculo símbolo gravado nela era uma pequena mão segurando uma pequena rocha em forma de montanha. Ele pegou o celular e tirou uma foto do pequeno símbolo. O telefone rapidamente travou na imagem e entrou na interface de download. Em outro lugar, o oficial já havia convocado um rinoceronte branco como a lua. O rinoceronte parecia muito poderoso, e era muito maior do que um rinoceronte comum. Era ainda maior do que um elefante adulto. Seu corpo brilhava com um brilho de jade, como se seu corpo estivesse envolto pela luz da lua. Velho Ri, não se incomode. É uma pena perder uma besta companheira preciosa como o rinoceronte espírito protetor do mal, disse Ansheng com um suspiro. Está tudo bem. Fica a menos de 20 metros de distância. É apenas um passo do rinoceronte espírito protetor do mal. Velho Ri estava determinado. Quando o rinoceronte espírito protetor do mal ficou em frente à entrada de pedra, o velho Ri deu a ordem e o rinoceronte espírito protetor do mal se moveu como um tanque avançando pela entrada. Dirigiu-se diretamente para o local onde o ovo companheiro havia caído. Depois que entrou, Zhou Wen não conseguiu ouvir o rinoceronte espírito protetor do mal. Ele pensou que, como não havia nenhum fenômeno do Palácio Imortal, ele poderia dar uma olhada na situação sem olhar para o nevoeiro. Ele levantou um pouco a balaclava para que pudesse ver a situação na entrada da montanha. Ele viu o corpo do rinoceronte do espírito guardião do mal a 4 ou 5 metros de distância da entrada da montanha.
Além disso, ainda estava avançando em alta velocidade. Com tamanha velocidade, bastariam alguns segundos para percorrer 20 metros. Zhou Wen também viu o ovo companheiro. Na verdade, estava a menos de 20 metros da entrada da montanha. Assim como o velho He havia dito, havia padrões cor de sangue no ovo branco de jade. Havia uma pilha de pó cor de sangue no chão. Provavelmente foi formado depois que o escorpião do texto de sangue morreu. Assim como Zhou Wen estava dimensionando o rinoceronte espírito protetor do mal, ele viu uma cena aterrorizante. Depois que o enorme rinoceronte passou correndo pela entrada da montanha, seu corpo se transformou em um pedaço de jade. Não chegou longe, talvez 10 metros, antes que todo o rinoceronte se transformasse em uma estátua de jade sem vida e caísse no chão. Bum! Depois de um forte estrondo, o rinoceronte espírito protetor do mal se quebrou em pedaços de jade. Além disso, os pedaços de jade que pousaram no chão foram se desintegrando, ficando cada vez menores. Como areia, eles se separaram e finalmente viraram pó. Zhou Wen não pôde evitar o arrepio. Ele finalmente soube o que era aquela pilha de pó cor de sangue sob o ovo companheiro. Nem mesmo o escorpião do texto de sangue resistiu ao poder aterrorizante do pico do imperador de jade. Tinha acabado no mesmo estado que o rinoceronte espírito protetor do mal. No entanto, o ovo companheiro não foi afetado pela força aterrorizante. Ding! O telefone de Zhou Wen notificou a conclusão do download. Ele olhou para baixo e viu um ícone de montanha preta na tela. No entanto, não era montanha da nuvem branca, mas montanha da supressão do demônio. Fim do capítulo. Capítulo 519, Zero Tabu. Depois de abrir a dungeon da montanha da supressão do demônio, ele percebeu que o avatar cor de sangue havia aparecido na frente da Pedra Negra. Ao lado, estava a entrada da montanha da nuvem branca. Além da imagem dos desenhos animados, o layout era idêntico à montanha da nuvem branca real. Zhou Wen pensou por um momento e tentou deixar o avatar cor de sangue entrar na entrada da montanha. Ele queria ver se a habilidade do ouvinte da verdade poderia resistir ao poder aterrorizante de pico do imperador de jade. No entanto, foi inútil. O poder no pico do imperador de jade não era uma força maligna como uma maldição. Depois de alguns passos, o avatar cor de sangue virou pó. Zhou Wen pensou por um momento e pingou seu sangue para reviver. Ele entrou no pico do imperador de jade mais uma vez, mas desta vez, ele mudou sua arte de energia essencial para a arte do Dao. Sua providência e alma vital havia se mudado naturalmente para o corpo de Dao Yi. No momento em que o avatar cor de sangue deu meio passo, o cristal do zero tabu em sua consciência se acendeu como uma lâmpada. Funciona! Zhou Wen ficou encantado ao controlar o avatar cor de sangue para continuar caminhando. Depois de dar alguns passos, seu corpo estava bem. Rachaduras começaram a aparecer no cristal zero tabu, como se ele estivesse prestes a quebrar. Realmente não pode ser retirado. Em frente à entrada da montanha, o velho mostrava uma expressão de decepção. Ele não estava triste pela morte de seu rinoceronte espírito protetor do mal, mas porque ele não conseguiu recuperar o ovo companheiro para Ansheng. Velho He, com o supervisor por perto, teremos muitas chances de matar criaturas míticas no futuro. É apenas uma questão de tempo, disse Ansheng. Ele achou uma pena que o rinoceronte espírito protetor do mal tenha morrido. Era uma das poucas bestas companheiras épicas que conseguia afastar o mal. Foi uma pena perdê-lo. Vamos lá, Antianzu deu outra ordem. Desta vez, ninguém disse uma palavra. Embora eles não estivessem dispostos a desistir do ovo companheiro mítico na frente deles, eles não tiveram escolha a não ser sair. Ansheng, deixe-me tentar. Talvez eu possa tirá-lo, disse Zhou Wen enquanto caminhava. Se o ovo companheiro fosse de Antianzu, Zhou Wen não teria dado um passo à frente. Ele pode até ter esperado que eles saíssem antes de retornar secretamente para recuperar o ovo companheiro. No entanto, o ovo companheiro era para Ansheng, então Zhou Wen sentiu que deveria ajudar. Ansheng lhe dera muita ajuda e arriscara sua vida com ele.
Ele tinha muitas chances de obter ovos companheiros míticos no futuro, mas era improvável que tivesse alguém disposto a arriscar sua vida por ele em momentos críticos. Jovem mestre Wen, se você deseja usar uma besta companheira mítica para levar o ovo companheiro, não há necessidade de se incomodar. A carta de amor também está no estágio mítico. Também não resistiu ao poder do pico do imperador de Jade, disse Ansheng. Se eu quiser apenas tirar o ovo companheiro, é muito simples. Eu não preciso usar uma besta companheira mítica. Enquanto Zhou Wen falava, ele caminhou até a entrada da montanha e deliberadamente soou relaxado. Ele não disse que era ele quem entraria. Isso porque ele sabia muito bem que, se dissesse isso, Ansheng definitivamente o teria impedido. Era impossível que ele o deixasse correr o risco. Jovem mestre Wen, que solução você tem? Ansheng perguntou. Tianzu e os oficiais olharam para Zhou Wen. Eles também queriam saber se ele realmente tinha uma maneira de trazer o ovo companheiro. Velho He olhou para Zhou Wen e disse, Jovem mestre Wen, se você tiver uma maneira de pegar o ovo companheiro, apenas me avise se houver algo que eu possa fazer no futuro. Eu estarei à sua disposição. Ansheng salvou a vida da família do Velho He. Velho He sempre tratou os assuntos de Ansheng como seus. Vou me lembrar disso. Enquanto Zhou Wen falava, ele olhou para além da entrada da montanha. Tianzu e companhia acreditavam que ele invocaria uma besta companheira, mas para sua surpresa, Zhou Wen de repente deu um passo à frente e caminhou pela passagem da montanha. Não, Ansheng ficou pálido de susto enquanto corria em direção à entrada da montanha. Alguém foi mais rápido do que ele quando apareceu em frente à entrada da montanha em um piscar de olhos. Ele estendeu a mão para agarrar Zhou Wen, mas ainda estava um passo mais lento. Zhou Wen já tinha passado apressadamente pela entrada da montanha. Quando Ansheng correu para a entrada da montanha, ele foi contido por Tianzu, que havia chegado um passo antes. Ele não o deixou correr atrás de Zhou Wen. Olhe com atenção. Seu corpo não é afetado, disse Tianzu a Ansheng em voz grave enquanto tirava sua balaclava. Velho He e companhia também ficaram alarmados. Eles originalmente imaginaram que Zhou Wen usaria uma besta companheira especial para fazer a tentativa, eles nunca esperaram que ele entraria pessoalmente. Ansheng ficou do lado de fora e olhou para Zhou Wen dentro. Ele caminhou rapidamente em direção ao ovo companheiro. Sua velocidade era espantosa. Mais importante, seu corpo não se desintegrou como o rinoceronte espírito protetor do mal. O corpo de Zhou Wen pousou na frente do ovo companheiro como uma cortina de fumaça. Ele estendeu a mão e pegou o ovo companheiro em sua mão antes de se virar e recuar. Esse vai e vem foi rápido e elegante, como um sabre ágil que foi desembainhado. Com um piscar de olhos, o sabre já havia retornado à bainha antes que alguém pudesse ver como era a lâmina. Quando Zhou Wen voltou para a entrada da montanha com o ovo de companheiro do escorpião do texto de sangue em mãos, o Velho He e os outros se ergueram como se tivessem estado em um sonho. Eles olharam sem palavras para Zhou Wen, que estava parado na frente deles em perfeito estado. Jovem mestre Wen, você é realmente muito precipitado. Ansheng dimensionou o corpo de Zhou Wen e só deu um suspiro de alívio quando viu que não havia nada de errado com seu corpo. Não se preocupe, não farei nada em que não esteja confiante. Zhou Wen jogou o ovo companheiro para Ansheng. Jovem mestre Wen, obrigado. Ansheng recebeu o ovo companheiro e disse com um sorriso. Não considerar as consequências de suas ações um dia fará com que você pague o preço. Coloque suas balaclavas e vamos descer a montanha, disse Tianzu friamente. Ele colocou sua balaclava e virou-se para descer a montanha. Todos apressadamente vestiram suas balaclavas e seguiram Tianzu montanha abaixo. Quando chegaram a uma bifurcação na encosta da montanha, Zhou Wen perguntou a Ansheng, Ansheng, a oração lunar do coelho de Jade está na montanha ali. Isso mesmo, vou levá-lo lá, disse Ansheng. Velho He também disse, jovem mestre Wen, se você quiser fazer uma visita, eu vou levá-lo lá. No entanto, é apenas uma pedra. Não há nada para ver. Não há necessidade.
De qualquer forma, não há perigo. Eu só quero dar uma olhada pessoalmente. Vocês podem voltar agora, disse Zhou Wen enquanto subia o caminho da montanha. Ansheng não insistiu em ir com ele. Como Zhou Wen poderia permanecer ileso no pico do Imperador de Jade, nada fora representava um perigo para ele. Ajudante An, este jovem mestre Wen é incrível. Na verdade, ele conseguiu entrar e sair do pico do Imperador de Jade em segurança. Ele é muito forte. Ele ainda está na academia? Velho Ri perguntou a Ansheng enquanto observava Zhou Wen desaparecer no caminho da montanha. Você não sabe quem faz parte da família do jovem mestre Wen. Como pode uma pessoa que pode ser mimada tanto pela madame não ser forte? Enquanto Ansheng falava, ele usou seus grandes olhos para olhar para An Tianzhu, mas infelizmente, ele não conseguiu ver a expressão de An Tianzhu através da balaclava. Você tem razão. O jovem mestre Wen é filho de Madame Lan. É justo que ele seja forte. Velho Ri sorriu. Fim do capítulo. Capítulo 520. Digas com quem andas. Zhou Wen caminhou até a montanha onde estava a oração lunar do Coelho de Jade. Embora o Zero Tabu parecesse ter a capacidade de combater os poderes tabus da Montanha da Nuvem Branca, Zhou Wen ainda usava a balaclava e a habilidade do Ouvinte da Verdade para explorar o caminho. Se ele visse o fenômeno do Palácio Imortal, seria uma morte injusta no caso do Zero Tabu não funcionar. Havia de fato muito poucas criaturas dimensionais na Montanha da Nuvem Branca. Zhou Wen caminhou até o pico, mas nem sequer encontrou uma única. Depois de chegar ao topo da montanha, Zhou Wen finalmente viu a lendária pedra de oração lunar do Coelho de Jade. Talvez porque a imaginação de Zhou Wen não fosse boa, mas não importa como olhasse para ela, não se parecia com um coelho. Até o Arconte disse que o item está debaixo desta pedra, mas esta pedra parece estar ligada à montanha. Devo desenterrá-lo? Zhou Wen circulou a Pedra do Coelho da Lua, mas não encontrou as coisas boas que até o Arconte havia mencionado. Embora não fosse bom destruir uma paisagem natural, Zhou Wen não podia se importar mais. Ele convocou o dragão guardião de 6 asas e o fez empurrar a Pedra do Coelho da Lua para ver se havia algo abaixo. O dragão guardião de 6 asas tinha 80 de força, afinal. Com o aprimoramento de uma habilidade de energia essencial, ele poderia quebrar a montanha, muito menos uma mera rocha. No entanto, foi incapaz de mover a Pedra do Coelho da Lua, apesar de usar toda a sua força. Zhou Wen não pôde deixar de se surpreender. Com a força do dragão guardião, até mesmo um pedaço de liga de titânio deveria ter quebrado, muito menos uma rocha. De fato, há algo aqui. Zhou Wen fez o dragão guardião parar. Ele provavelmente não podia mover a Pedra do Coelho da Lua com força bruta. Zhou Wen estudou como lidar com a Pedra do Coelho da Lua, mas não conseguiu mexer nela, apesar de esgotar todos os métodos que conseguia imaginar. Tudo o que ele podia fazer era deixar a Montanha da Nuvem Branca e retornar ao acampamento. Ele planejava entrar em contato com a Teu Arconte e perguntar a ela como levar o item sob a Pedra do Coelho da Lua. Depois que Zhou Wen retornou ao acampamento, Velho Rio recebeu calorosamente de volta. Ele também lhe disse que Ansheng e An Tianzhu já haviam partido porque eram necessários em Luoyang. Eles haviam deixado uma mensagem, dizendo que se Zhou Wen quisesse voltar, ele poderia pedir ao Velho Ri. Na estrada acidentada da montanha, Ansheng estava mexendo em seu telefone enquanto dirigia. Para ele, a multitarefa não era uma tarefa difícil. Não havia conflito entre dirigir e jogar. As pessoas comuns eram proibidas de fazer isso, pois era muito fácil que acidentes acontecessem, trazendo danos a si mesmos e aos outros. A cena que apareceu na tela do celular de Ansheng foi o jogo em que Zhou Wen investiu. Ele segurou o telefone em uma das mãos enquanto seus dedos se moviam rapidamente. Não foi diferente de como os outros jogavam com 2 mãos. Ele era ainda mais ágil. O personagem do jogo usou todos os tipos de posicionamento estranho e liberação de habilidades para vencer os soldados e generais demonizados. Por que você não está dirigindo corretamente? O que você está fazendo aí?
Tianzhu, que estava sentado atrás com os olhos fechados, de repente perguntou. Eu baixei o jogo que Zhou Wen e companhia fizeram. Agora que estou jogando, realmente não é ruim. A resposta do ataque e o uso das habilidades são muito bons. Os parâmetros também são muito parecidos com a realidade, especialmente aqueles soldados e generais demonizados. Seu comportamento e habilidades são idênticos à realidade. Depois de jogar este jogo, se alguém encontrasse soldados e generais demonizados, saberia como lidar com eles. Este jogo realmente não é ruim. Pelo que parece, o jovem mestre Wen não está apenas jogando, disse Ansheng enquanto jogava. Ele só está tentando agradar a plateia. Assistir a um vídeo permite entender melhor as criaturas dimensionais do que jogar. Não é como se eu o visse fazendo qualquer pesquisa. Tudo o que ele faz é jogar. O suposto entendimento das criaturas dimensionais é apenas uma desculpa para jogar, disse Tianzhu. Ansheng defendeu Zhou Wen. Ainda é um pouco diferente. Assistindo ao vídeo, só é possível saber que tipo de habilidades uma criatura dimensional tem. As pessoas comuns não podem dizer quais habilidades podem usar para lidar com ela apenas assistindo a um vídeo. No entanto, no jogo, eles podem tentar usar várias habilidades para atacar as criaturas dimensionais. Eles podem então saber quais habilidades são eficazes contra os monstros. Além disso, através do combate no jogo, é mais fácil lembrar o tempo das várias habilidades usadas pelas criaturas dimensionais. Este jogo é um guia de estratégia de alto nível. Seria ainda melhor se pudéssemos transformá-lo em um jogo holográfico. Eu percebo que desde que você e Zhou Wen saíram algumas vezes, você está ficando melhor em argumentos inteligentes, mas falsos, disse Tianzhu com uma expressão fria. Supervisor, você tem razão. A culpa é minha. Os jogos só fazem as pessoas perderem suas aspirações. É inútil, disse Ansheng apressadamente. Você até aprendeu a concordar abertamente, apesar de sua oposição privada. De fato, a pessoa assume a cor da sua companhia. Entregue o telefone, disse Tianzhu friamente quando viu que Ansheng ainda estava jogando. Eu estava errado, tudo bem? Ansheng apressadamente guardou seu telefone. Eu disse para você me entregar o telefone, disse Tianzhu com uma expressão impassível enquanto olhava para Ansheng pelo retrovisor. Ansheng impotente entregou seu telefone para Tianzhu, que estava sentado atrás dele. Tianzhu estendeu a mão e pegou. Ele olhou para Ansheng e disse, dirija corretamente. Se você continuar com essas bobagens, você será punido para proteger a montanha xadrez. Ansheng respondeu de forma contundente e continuou dirigindo. Não ousou fazer mais nada. Tianzhu fechou os olhos para descansar por um tempo, mas teve uma sensação irritante. Depois de um tempo, Tianzhu abriu os olhos novamente e pegou o telefone ao seu lado. Depois de desbloqueá-lo, seu olhar pousou no ícone do aplicativo chamado Dimensão. Os cantos dos olhos de Tianzhu se contraíram ligeiramente. Ele estendeu a mão e puxou as cortinas para se dar privacidade de Ansheng. Então, ele lhe disse, vou descansar um pouco. Não me perturbe. Entendi, supervisor, disse Ansheng. Tianzhu segurou seu telefone e desligou o som. Em seguida, ele tocou no ícone. Logo, uma interface em estilo preto e branco apareceu em seu telefone. Zhou Wen descansou no acampamento. Como havia sinal no acampamento, ele enviou uma mensagem para Teu Arconte, mas depois de esperar por várias horas, ainda não recebeu uma resposta. Assim como Zhou Wen pensou que a Teu Arconte não estava respondendo a ele de propósito, ele finalmente recebeu uma mensagem. Abriu-a e viu que era da Teu Arconte. Para aprender a arte divina, é preciso se autocastrar. Zhou Wen leu a mensagem claramente e inúmeros pontos de interrogação apareceram em sua mente. Em seguida, mandou uma fileira de pontos de interrogação. Foi enviado errado. Era para outra pessoa. Se você quer o tesouro, você deve esperar a lua nascer. A Teu Arconte respondeu muito rapidamente desta vez. Então eu tenho que esperar até que a lua nasça antes de poder obter o tesouro sob a pedra do coelho da lua.
Zhou Wen foi iluminado, mas de repente sentiu que algo estava errado. Teo Arconte, você disse que mandou a mensagem errada. Então, para quem você estava planejando enviar essa frase? A expressão de Zhou Wen ficou estranha. Uma vez que a Teo Arconte poderia usar seu telefone para ficar online, não era surpreendente que ela pudesse adicionar amigos na internet. O estranho foi, porque ela mandou tal mensagem para outra pessoa. É um cara que quer aprender artes divinas. Seu nome parece ser John Cap, respondeu a Teo Arconte. John Cap, Zhou Wen naturalmente não esqueceria esse sujeito. Afinal, foi por causa de Liz e John que ele e a família Cap se tornaram inimigos. Fim do capítulo.